de oração, de comunhão, de leitura da palavra, de louvor, para que nós estejamos mais próximos do Senhor durante esses dias de quarentena. E aí eu queria que vocês abrissem em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós temos passado por dias difíceis, não tem sido fácil, mas o Senhor é quem tem nos sustentado. Nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fonte de segurança. Nós sabemos que nele nós estamos seguros. E essa palavra falou muito ao meu coração esses dias, acerca de várias coisas que eu tenho vivido em minha vida em relação ao futuro, né? ao que vai vir futuramente, em meio a essa crise econômica, crise na saúde, mexe com muitas áreas, né, das nossas vidas. E aí o Senhor vem falando muito comigo, ao meu coração, nessa palavra. Porque Ele diz que a paz que excede todo entendimento repousará sobre as nossas vidas. Se nós confiarmos no Senhor, não importa o que vai vir pela frente. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz morada em nossa casa e com isso Ele nunca vai deixar faltar nada nas nossas vidas. Então, nós queríamos convidar vocês a estar louvando junto conosco. Nós queremos fazer desse período um momento de adoração ao Senhor, declarando que tudo o que importa nas nossas vidas, mesmo que nada venha dar certo, mas que nós possamos dizer que o Senhor é a nossa rocha, a nossa firmeza, a nossa fortaleza, em que nós descansamos e em que nós confiamos. Senhor, nesta noite nós queremos te engrandecer, te louvar e te bendizer. Queremos dizer, Senhor, que queremos te amar cada vez mais, todos os dias. Senhor, mesmo que nada venha dar certo, mesmo que as circunstâncias e as tribulações das nossas vidas pareçam que vai tudo naufragar, mas nós queremos entregar a Ti o nosso coração e dizer que nós confiamos em Ti, confiamos na Tua providência, confiamos no melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, confiamos, Senhor, na Tua vontade, nos Teus sonhos que são muito maiores que os nossos. Nessa noite, Senhor, nós queremos dizer que queremos Te amar sobre todas as coisas, que nada nesse mundo nos importa, se não for a Tua presença, se não for a Tua vontade, se não for o Senhor em nossas vidas, Senhor, nada disso vale a pena. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, ao braço maior estará.
verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, Senhor, nós queremos te amar, nós queremos te adorar em qualquer circunstância, Senhor. A tua palavra diz que se nós guardarmos as tuas palavras no nosso coração, nós não pecaremos contra o Senhor. Então, Senhor, venha sobre nossas vidas nessa noite. Venha sobre nossas vidas. Nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, Senhor. De todas as vezes que nós duvidamos, de todas as vezes, Senhor, que nós nos afligimos, todas as vezes que nós nos perguntamos onde o Senhor estava. Nos perdoa, Senhor, porque por muitas vezes nós deixamos de crer. Somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que nunca nos desampara. Nós te adoramos, Jesus. Em teus braços vou me entregar. Os meus medos deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo.
nessa noite, nós queremos dizer que nós queremos ouvir um pouquinho mais da tua palavra. Nós queremos dizer que nós estamos com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos disponíveis, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, continua conosco. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Aleluia. Amém, meus queridos, dando continuidade a esse momento de adoração ao Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está lá em Salmos, capítulo 90, verso 1 ao verso 6. Esse texto, irmãos, vai falar sobre a oração de Moisés. É um dos únicos textos que está em Salmos que é atribuído a Moisés. O momento em que Moisés está passando é o momento em que o povo havia pecado contra Deus, o povo havia desobedecido a Deus, e muitos daqueles que haviam atravessado o Mar Vermelho e chegado ao deserto estavam querendo retornar ao Egito. Preferiam voltar à sua vida de escravidão ao buscar e lutar pela terra que Deus havia prometido a esse povo. Então, nesse momento, Moisés ele vai orar ao Senhor, pedindo para que Ele tenha misericórdia desse povo, para que Ele derrame das suas bênçãos a esse povo, mesmo sendo condenados a passarem 40 anos no deserto. Moisés, ele pede para que Deus tenha misericórdia. E o texto ele vai dizer o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi com a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Até aí. Então, como falei aos irmãos, esse texto vai tratar sobre uma petição. Moisés ele pede a Deus que tenha misericórdia. Né? O texto é bem típico e propício ao momento que nós estamos enfrentando. No final desse vídeo a gente vai saber por quê. Mas com esse texto a gente pode aprender no mínimo 4 lições. E para isso eu elenquei aqui e gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção para que a gente pudesse compreender. O primeiro ponto que esse texto vai esclarecer é acerca da crença. Moisés ele tem fé em Deus, ele acredita que Deus ele é o Deus verdadeiro. Até porque foi esse Deus que o levantou e foi esse Deus que fez com que o povo do Egito, após 400 anos de prisão, 400 anos sendo escravos, fossem libertados. E esse texto, logo no início, vai falar sobre duas coisas. Sobre a crença e sobre a confiança. Moisés vai dizer o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, Moisés reconhece que Deus ele é o refúgio, que Ele é a sua fortaleza. Ele crê em Deus, ele confia em Deus. Mas só isso não vai bastar. Porque se pararmos para pensar, até mesmo os demônios creem em Deus. Lá em Tiago vai falar que os demônios eles creem em Deus e eles tremem, porque eles sabem o poder de Deus. Então isso não basta para nós. Mas o segundo ponto vai falar um pouco sobre o reconhecimento da sua grandeza. No versículo 2 ele vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui Moisés ele reconhece a sua grandeza. Ele tem noção, pelo menos minimamente, de quem é esse Deus. Ele destaca essa grandeza do Senhor.
se reduzindo a pó e colocando o Senhor acima de todas as coisas. Mas isso também não basta, porque nós ouvimos muitas pessoas falar, que não, até mesmo aquelas que não são cristãs, que conhecem a Deus, que confiam em Deus, que creem em Deus, que falam que Deus é grande, que Deus é tudo na sua vida, quando na verdade a sua vida particular, a sua vida relacional, o seu cotidiano não demonstra isso. O terceiro ponto que esse texto vai nos esclarecer é acerca da confiança de que Ele é o Criador, que Ele é Deus soberano e que nós somos as criaturas, e que nós somos imperfeitos, pecadores, que nós não somos dignos da sua glória. O versículo de número 3 e 4 vai dizer: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos de homens. Ele vai dizer que o homem, ele não representa nada diante de Deus. Nós não temos nenhum atributo, nenhuma atribuição que possa se comparar a esse Deus. E o versículo 4 vai dizer de que 1000 anos para ele se passa como se fosse um dia, como se fosse ontem. Né? E isso demonstra de que Deus está fora das nossas leis naturais. Deus está para além disso. Ele é transcendental e Ele governa todas as coisas. O Senhor não se submete ao tempo, ao espaço. O Senhor não está contido nessas coisas. E por último, Ele vai falar acerca da nossa debilidade e da nossa dependência de Deus. O versículo 5, 6 e 7. Vamos ler a partir do 6. Vai dizer assim: De madrugada vincejam e florescem, à tarde murcha e seca. Aqui ele está falando de uma planta, de uma flor, que ela nasce, que ela cresce, que ela floresce e que depois ela murcha e ela seca. E aqui ele demonstra o conhecimento de que nós somos como essas, que nascem, que crescem e que morrem. Nós passamos por esse mundo, nós somos passageiros, nós somos finitos, nós somos tão pequenos diante de Deus que não podemos sequer ter domínio sobre essas coisas. Nós não temos mérito nenhum, nós somos imperfeitos. O Senhor, Ele é poderoso. Ele sim, que criou todas as coisas, tem um poder sobre todos nós, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as leis da natureza e sobre tudo que existe. E com isso, Ele vai nos demonstrar de que o tempo, na época de Moisés, foi uma ferramenta de Deus para o seu povo. Deus castigou o seu povo, trazendo 40 anos de sofrimento, de angústia e de aflição no deserto. Ali o Senhor queria trazer juízo sobre aquele povo, mas não um juízo de condenação. O Senhor queria que aquele povo reconhecesse que Ele era Deus. Nós sabemos que no texto ele vai falar que todos aqueles que faziam parte daquela geração morrem, não chegam à terra prometida, mas a sua descendência, ela alcança a promessa de Deus. Nós não sabemos o que estamos enfrentando nesse mundo. É certo que essas coisas que vêm acontecendo podem ser relacionadas a diversas coisas. Há quem diga que foi o Satanás que trouxe isso. Há quem diga que isso é obra do acaso, que não tem nada a ver com religião, com Deus. Há quem diga que isso é apenas um vírus, mais um vírus que nasceu e que vai passar. Mas, irmãos, nós precisamos ter um olhar clínico sobre isso e compreender de que esses momentos são os momentos que nós podemos crescer em conhecimento, em graça e em fé. Nós precisamos nos apropriar desse tempo para buscarmos a Deus mais e mais. Nós precisamos nos apropriar desse momento para estarmos juntos com Deus, em comunhão. No tempo de Moisés, Deus trouxe 40 anos para que esse povo pudesse, de fato, ser merecedor, para que esse povo pudesse alcançar a promessa de Deus.
Eu não sei se isso é um castigo de Deus. Nós não sabemos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que esse Deus, ele está dominando todas as coisas. Ele tem um poder sobre todas as coisas e isso não foge do seu poder. Isso não foge da sua mão poderosa. De alguma forma, Deus está agindo no meio dessa pandemia. De alguma forma, Deus está trabalhando em corações. Deus está trazendo pessoas aos seus braços novamente. Deus está reconciliando o seu povo. Mas Deus também está trazendo juízo àqueles que o blasfemaram, àqueles que fizeram coisas que não o agradam. Então, eu queria que nós pudéssemos pensar sobre isso nesse dia. E que nós estejamos em oração, que nós estejamos em busca da palavra do Senhor. E a pergunta que eu te faço é: quem serão esses que estarão nas suas casas, com seus joelhos dobrados, orando pela nossa nação? Você pode até dizer: Paulo, há quem diga, né? Não, isso é um castigo de Deus para os ímpios e tal. Deus quer derramar da sua ira. Mas, irmãos, nós precisamos orar até por aqueles que não são diretamente de nossa responsabilidade. Nós precisamos orar para essas pessoas, para que elas cheguem ao conhecimento da palavra do Senhor, para que elas realmente se arrependam dos seus pecados. E esse momento também serve para que nós venhamos fazer uma autoanálise e pensar o que é que nós precisamos melhorar. Talvez esse tempo tenha sido separado na agenda de Deus para que nós estivéssemos em uma busca mais intensa a Ele nas nossas casas. Em uma busca e uma melhoria da nossa comunhão no nosso dia a dia. Nós não sabíamos que íamos enfrentar isso em 2020. Nós tínhamos vários planos e projetos a serem cumpridos, mas tudo isso foi por água abaixo. Porque Deus, Ele é Senhor. Ele permanece Senhor para todo sempre. Então que você fique com essa palavra e eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma breve oração e agradecer a Deus por esse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Tu és Deus eterno, Tu tens o domínio, Pai, sobre toda a história da humanidade, Pai. Nada foge das Tuas mãos, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, assim como o Senhor fortaleceu a vida de Moisés, assim como o Senhor foi misericordioso, Senhor, com aquele povo, porque as suas gerações alcançaram a promessa. Porque a sua descendência, Senhor, foi bendita por Ti, Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos encorajar. Assim como Moisés, Senhor, se levantou em oração por aquele povo, que possamos nos levantar, Pai, em oração, em súplica, Senhor, em pranto, em choro por essa nação, Pai. Que nós venhamos derramar lágrimas, Senhor, para que o Senhor possa, de fato, trazer um avivamento nesses tempos, Senhor. Porque são nesses tempos difíceis, Senhor, que a Tua igreja se sobressai. São nesses tempos difíceis, Senhor, que os Teus remanescentes se mostram, Pai. E o Teu Evangelho é esclarecido e é pregado, Pai. Por isso, nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a presença de Natália e sempre fazendo louvor junto conosco hoje. E ao nosso cameraman Luan. E nós queremos dizer que nós estamos morrendo de saudade de vocês, loucos para fazer evangelismo novamente, para estarmos cultuando com vocês. E o cheiro, pessoal. Nós estamos ansiosos para ver vocês. Tchau!